Vamos lá começar. Eu vou voltar ao código da aula passada. A gente está começando a entender a ideia de como é a solução de um escoamento, isso considerando, claro, um solver que a gente chama de um algoritmo segregado, onde o acoplamento ele vem resolvendo uma equação e depois atualizando valores e aí resolve de novo a equação, ou seja, de uma forma em um algoritmo iterativo. Existe a outra vertente, que é você pegar e montar tudo em um único sistema linear. Então, eu quero relembrar um pouquinho a ideia do que a gente estava fazendo. A gente estava trabalhando já no código do ICOFON, que é o escoamento transiente, incompressível, newtoniano. E a gente montou a ideia do algoritmo de acoplamento pressão-velocidade, relembrando que as minhas variáveis principais é pressão e a velocidade, né? Uma variável escalar e uma vetorial, e essas aqui são as duas equações principais do código. O procedimento necessariamente vai ter que ser iterativo, então é como se você pensasse na solução de um método numérico de equações não lineares, onde você estima, chuta um valor e depois você vai tentando aprimorar esse valor de maneira sucessiva. Então, o princípio é trabalhar com a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento e partir de alguns valores que têm que ser estimados. Mas o principal ponto na verdade, um dos grandes problemas de mecânica dos fluidos é o divergente da velocidade e velocidade, produto de ático com a velocidade. Esse cara daqui é um dos grandes problemas, o causador da propagação caótica da turbulência. E para montar o algoritmo, a gente parte de uma estimativa inicial, um chute safado da velocidade, e a gente vai começar o algoritmo tendo esse valor aí, né? E depois, então esse valor aqui para mim é conhecido. Então, no fundo, a discretização do divergente é aplicada para essa velocidade ainda incógnita. Então, beleza. O princípio a gente vai pegar e vai discretizar a equação de quantidade de movimento e, portanto, eu vou poder escrever no formato de volumes finitos, onde eu tenho o coeficiente principal, vezes a velocidade avaliada no volume de controle, no volume P, mais o somatório dos coeficientes dos vizinhos vezes a velocidade nos volumes vizinhos, igual a BP. E o grande lance para o acoplamento funcionar, a gente vai fazer uma semidiscretização. Eu vou fingir, na verdade não é que eu vou fingir, eu vou fazer isso mesmo. O gradiente da pressão ele não vai ser discretizado agora. Eu vou segurar ele até o final. Então, uma vez que a gente tem a matriz discreta de quantidade de movimento, a gente pode explicitar uma expressão para velocidade e depois disso a gente guarda, né? E o único ponto é que eu quero simplificar a minha vida e eu quero dizer que esse termo que está selecionado aqui agora é algo que eu posso armazenar em uma única variável e eu vou definir essa variável como h no ponto P. Está aqui. H no ponto P. Beleza. Uma vez tendo esse mocinho aqui, essa equação, a gente vai substituir o valor da velocidade, explícita aqui, na equação da continuidade, equação 1, aqui em cima. E, portanto, eu vou ter divergente. Aí vamos lá para baixo. Divergente de HP menos o 1 sobre AP e o gradiente que a gente ainda não discretizou da pressão. E fazendo as manipulações a gente consegue obter uma equação que resolve o laplaciano da pressão igual a esse divergente de HP.
Esse divergente de HP, repare que ele tem, vamos dar uma olhada lá na definição de HP mesmo, HP tem velocidades nos pontos vizinhos, tem o BP. Então, repare que eu ainda não conheço o valor da velocidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a estimativa, a velocidade estimativa, justamente para poder fazer o cálculo disso daqui. Então, esse mocinho aqui, esse divergente, ele é calculado. A gente vai calcular o divergente de HP e resolver o laplaciano da pressão. Uma vez tendo um valor de pressão, a gente volta para essa equação, resolve de maneira explícita o gradiente da pressão. Esse valor aqui de HP a gente já tem, e tem uma nova estimativa de velocidade. Com essa nova estimativa de velocidade, a gente pode atualizar, por exemplo, o valor do HP, aqui com esses UNs. Então a gente pode obter uma estimativa melhor de HP, ou não, aí depende de como o algoritmo é organizado. E voltar no laço. Então, o que eu quero fazer a partir de agora? Aqui a gente tem... não esqueci de colocar a estimativa. Ah, sim, eu tenho um valor. Deixa eu ver se as anotações estão direitinhas. Aí voltar até 1, até ter a convergência. E na verdade, com esse cara, isso. Você calcula novamente o HP com a velocidade estimada. Então vou botar aqui para deixar bem claro. Velocidade estimada na iteração atual, em it. E a gente calcula a pressão e depois a gente calcula a nova estimativa. Aí vou botar aqui na próxima iteração, em it mais 1. E o que a gente viu? Que pode existir, na verdade eu só comuniquei, pode existir um problema de oscilação numérica. É muito mais fácil acontecer esse problema de oscilação numérica do que não acontecer. Então, a gente precisa mudar a ideia da fórmula. E tudo está baseado no cálculo do balanço de massa no volume. Porque, no fundo, o divergente ele é aplicado a um único ponto. Só que quando eu penso no divergente aplicado a um volume, na verdade é o cálculo das taxas do que entra e o que sai naquele volume. E, portanto, eu tenho que mudar a forma avaliada no volume e passar a utilizar as faces. Então a gente muda a forma do cálculo fazendo... Opa, apertei errado aqui. Fazendo todo o cálculo baseado no fluxo nas faces. Então, a ideia é a mesma, só que a gente tem que lembrar que o cálculo vai ser baseado sempre de velocidade, sempre vai ser calculada nas faces do volume de controle. Então, esse daqui que é o princípio do algoritmo, e agora eu quero passear pelo código para que você consiga entender muito bem o que está acontecendo. Então, repare aqui, o que eu vou começar a destacar? O código vai calcular para mim. Repare que, para eu conseguir atingir essa expressão, ou a expressão avaliada de fluxo, eu vou ter que dividir toda a minha expressão por AP. Então, vai ter um momento em que eu vou querer resgatar o AP do sistema linear. Então, vou anotar aqui embaixo. São as coisas que vão acontecer no código. Então, a gente vai querer resgatar... Deixa eu botar assim. Implementação do algoritmo. A gente vai querer resgatar o valor de AP. Então, é uma das coisas que a gente vai ver que vai aparecer. A outra coisa que a gente vai querer calcular perceba que na equação 4 a gente vai precisar calcular aqui o HP. Então, a gente vai calcular o HP. Repare que tanto o HP quanto o AP
são característicos do sistema linear. Uma vez que eu montei a equação discreta, olha só, no fundo, cadê? Aqui em cima. Se eu não tivesse esse gradiente de pressão aqui, eu teria apenas o sistema linear para velocidade e a definição do HP é toda baseada apenas na discretização do sistema linear para velocidade. Então, tudo é baseado na equação de quantidade de movimento. E aí eu posso incluir o gradiente de pressão explícito ou não, enfim, tá? São as variantes do algoritmo. Vamos lá olhar de novo. Então a gente está aqui embaixo, eu quero calcular o HP e, claro, eu sempre tenho que lembrar que uma vez que eu tenho os cálculos baseados em faces, em fluxos, em taxas, eu tenho que ter um cuidado com o tratamento nas faces dos volumes de controle. E aí eu quero lembrar a vocês que, na verdade, eu tenho as faces internas, essas não tem muito problema, mas eu tenho que dar um cuidado especial com as faces no contorno. Então vai ter um momento que o OpenFOAM vai falar, cara, agora eu vou fazer um ajuste de compatibilização de fluxo nas faces. Ele vai fazer isso. Então são detalhes que vão começar a aparecer e eu vou começar a destacar. Deixa eu pensar se tem mais uma coisa aqui. Ah, sim, tem mais uma. Que é, uma vez que a gente calculou a pressão, calcular o novo fluxo, e a partir do fluxo eu vou ter que calcular o novo valor de velocidade. Então são as duas coisas que vai ter que aparecer também, para poder seguir para o próximo passo na iteração e resolver novamente o problema. Então vamos lá, vamos descer. Então aqui, olha, o cálculo do número de Courant, eu já comentei com vocês brevemente sobre o número de Courant. Só para lembrar, a gente está dentro do loop de tempo. Então, esse daqui é um passo de tempo. A gente vai ver o que está acontecendo em um único passo de tempo. Então, ele faz o cálculo do número de Courant e depois disso monta, e de novo, monta o sistema linear para a velocidade. Repare que aqui eu não tenho gradiente de pressão. E ele chama essa etapa de predição de quantidade de movimento. E o que ela significa? Aqui é a montagem do sistema linear para a velocidade. Note que até o momento não tem a solução. Mais para baixo pode ter ou não, dependendo se você ativa ou não uma opção dentro do caso, né? Mas eu tenho aqui a montagem do sistema linear para velocidade, para depois conseguir resgatar, por exemplo, o HP. É o que a gente vai querer fazer no futuro. Mas o sistema linear, ele exclui o gradiente de pressão no sistema linear. Então aqui ele pegou e chamou de UEQN o sistema linear para velocidade. Eu esqueci de colocar. Tá bom. UEQN, é a equação. E o que pode acontecer? O que eu comentei na aula passada e comentei hoje também? Todo cálculo do algoritmo ele parte de uma estimativa de velocidade. E, por exemplo, na primeira vez, no primeiro passo de tempo, esse cálculo de φ aqui é baseado num fluxo com uma determinada velocidade estimada. Que velocidade vai ser essa? A tua condição inicial do problema.
E nas próximas etapas para o cálculo da pressão, eu posso tentar estimar uma velocidade melhor. Isso daí é o que ele chama de predição do momento. Eu vou chamar de quantidade de movimento, aonde se calcula um UP intermediário. Para quê? Para quando eu entrar no algoritmo mesmo de pressão e velocidade, eu tenho uma estimativa um pouquinho melhor do que o passo. No caso aí a condição inicial ou o passo anterior no tempo. Então, é uma tentativa em ter um novo valor. Pô, professor, então por que isso daqui não fica ativo o tempo todo? Porque, bem ou mal, tem vezes que você não tem uma influência tão grande assim da velocidade dentro do algoritmo de pressão-velocidade. Pelo menos na convergência, naquele passo de tempo. E muitas vezes você não precisaria ter uma estimativa. O passo de tempo anterior ele é suficiente. E, bem ou mal, vamos lá. Esse cara daqui é uma equação que são três equações no fundo, porque é uma equação vetorial. Então ele está resolvendo três equações aqui. Se você tem uma malha muito grande, um escoamento talvez um pouquinho mais complexo, pode ser que o custo computacional aumente muito, sem ter um ganho na solução do teu problema, pelo menos na parte do acoplamento pressão-velocidade. Então, isso daqui é uma opção. Então, é uma opção para ser ativada no caso simulado. Vocês vão ver que lá no FV Solution tem uma opção de ativar ou não o Momentum Predictor. E você pode ver se vai fazer diferença ou não. Uma outra coisa que você pode fazer porque afinal de contas, vamos lembrar, né? É uma solução de três equações. O custo pode ser elevado. E o que eu posso fazer para evitar a ativação do Momentum Predictor? Bem, a gente está fazendo aqui uma evolução temporal na equação. Então, eu posso simplesmente pegar e baixar, diminuir, né? Baixar, diminuir o passo de tempo. Por quê? Se você tem um passo de tempo que é um pouquinho menor e você quer justamente nesse problema ter uma característica da evolução temporal, de verdade, a solução do passo de tempo anterior, ela já deve ser suficiente para você conseguir montar o teu acoplamento. Se você tiver um passo de tempo muito largo, aí talvez o momento predictor seja algo que vai te ajudar. Então, são coisas a você avaliar de acordo com a característica do teu problema, tá bom? E normalmente eu não ativo, tá? É uma das coisas que você pode fazer quando tem dificuldade de convergência em problemas transientes. Então, fica aí a dica sobre essa etapa. Ok, então a primeira coisa foi montamos o sistema linear, está aqui para velocidade. E agora a gente vai entrar no algoritmo de pressão-velocidade. Esse daqui é um algoritmo do tipo piso. É um algoritmo que tem uma atualização um pouquinho diferente do sistema linear, dos valores no sistema linear. E aqui então, deixa eu marcar da linha 175 até aqui. 215 é o acoplamento. Então vamos deixar aqui, olha. Aqui é o end piso. Então vamos lá, vamos entender que equações são essas.
Então a primeira coisa que ele vai fazer é, no centro dos volumes de controle, ele vai pegar e vai marcar aqui, vai tirar do sistema linear 1 sobre, e esse UEQN ponto significa que ele está tirando, né, está operando sobre o sistema linear, e esse ponto A aqui, esse cara, aliás é o contrário, a setinha vem para cá, significa o AP do sistema linear. Então ele está fazendo RUA sendo 1 sobre AP. Depois disso, o que ele está fazendo? Ele está pegando e está criando essa nova variável, tá? Esse IBA, e ele vai criar o operador H. Tá? Só que eu comentei com vocês que existem algumas limitações que têm que ser feitas para corrigir efeitos de evolução, efeitos de tratamento no fluxo nas faces. Então, ele tem aqui um tratamento sobre isso. Tá? Ele faz, no fundo, é isso aqui que ele está fazendo, tá? Mas com determinadas metodologias para você evitar sistemas oscilatórios, calcular bem os fluxos. Então ele está pegando 1 sobre AP e multiplicando por H, pelo operador H. Então vou pegar aqui. Então o H é o HP que a gente viu anteriormente. Depois disso, o que vai acontecer? Repare que, vamos lá para cima. O que acontece? Eu mostrei para vocês aonde? Aqui. Essa daqui que é a equação que a gente vai querer trabalhar. Só que a gente vai precisar pegar e não trabalhar com a velocidade, a gente vai ter que trabalhar com o fluxo nas faces. Se a gente quer trabalhar com o fluxo nas faces, o que a gente tem que fazer com a velocidade? A gente tem que integrar nas áreas e multiplicar, fazer produto escalar com a normal, para você obter a taxa na face. Então o que vai ter que acontecer? Todo esse povo aqui vai precisar seguir pelo mesmo princípio. Eles também vão precisar seguir, né, por essa metodologia, multiplicando aí, né, fazendo produto escalar com a normal e avaliando na face. Então, o que acontece na próxima linha do código? Repare que 1 sobre AP é um scalar field. O 1 sobre AP multiplicado pelo H, pelo operador H, é um vector. Por quê? Porque a equação é vetorial. Então, esse cara daqui pode ter um produto escalar com a normal, ele pode ser interpolado para a face, e no final das contas ele vai me obter um campo escalar. Só que agora eu quero avaliado na face. Então o que ele vai fazer? Aqui a gente está criando uma nova variável chamada phi hybrid A, aonde a gente está criando uma... Deixa eu botar aqui para deixar marcadinho. No fundo a gente está interpolando. Não é interpolando, é calculando a taxa. Calculando o fluxo de HP. Então esse cara daqui agora é avaliado nas faces. Então essa daqui que é a ideia. Pô, e o que é isso daqui? Esse cara daqui é uma correção temporal, tá? Então ele tem uma correção com ajuste
entre passos de tempos, entre a velocidade, o φ. Então, ele tem um tipo... na verdade, tem várias correções aqui. É um assunto um pouco mais complicado que isso, mas eu quero deixar marcado que existem correções de fluxo no tempo e espaço. Mas no fundo é isso aqui. Tá? Ele está calculando o HP, tá? O fluxo de HP nas faces. Então aqui eu tenho a correção temporal, aqui eu tenho o ajuste, na verdade aqui esses dois carinhas são os ajustes para os fluxos em face interna e aqui para face com condição de contorno. Então, tudo isso para quê? Para que o sistema consiga manter a consistência nos fluxos. Tá? O balanço tem que fechar. Então, é uma etapa que é importante, mas ela é um pouco mais complicada do que eu consigo explicar com a metodologia que eu já apresentei para vocês. Tá? Então, precisaria de um pouquinho mais de teoria para a gente conseguir entender essas coisas. Mas o ponto é correção. É correção de fluxos. Depois disso, ele ainda tem um outro passo interno, que seria para ajuste de não ortogonalidade. Aqui não, né? Nesse caso, eu estou pensando em uma malha completamente ortogonal, isso daqui não precisaria ser ativo. Né? Quando você vai lá no FV Solution, você pode colocar aqui algumas iterações para a correção de não ortogonalidade, caso seja necessário. Bem, essa daqui é a etapa da correção da pressão. Então, aqui eu tenho a criação da matriz para pressão, que é o laplaciano da pressão, multiplicado, né, pelo 1 sobre AP. Então, vamos lembrar, né, aqui em cima, RAU é 1 sobre AP. Esse cara, ele está como FVM, então é o método de volumes finitos. Ele vai montar o sistema linear para ser resolvido. Igual, aqui pompa e Fon são dois iguais, tá? Para representar uma igualdade. Identidade e igualdade em equações. Igual a um FVC divergente desse φ HBYA, que é esse cara daqui todo ajustado para consistência de fluxos. Que no fundo, vamos lá em cima, tá aqui. Então ele vai calcular um valor para esse mocinho aqui, para poder ter a solução da pressão. Então vamos descer agora. Então repara, essa equação 4 é exatamente essa que está aqui. Cadê? Está aqui. Eu vou até colocar aqui. Essa daqui é a equação IV. Eu não sei se vocês botaram alguma coisa. Já foi? Ah, tá. Já foi. Já foi. Ok, beleza. Então essa daqui é a equação 4. E o que a gente tem? Bem, eu comentei com vocês que o sistema ele é incompressível, e no sistema incompressível a pressão ela é sempre relativa. E ela é relativa em algum ponto do teu domínio. Lá no Create Fields, eu cheguei a comentar que o OpenFOAM, na verdade qualquer software CFD, coloca um valor de referência e escolhe um elemento da tua malha. E aqui ele está pegando e está dizendo para a equação qual é o ponto de referência. Então é isso que ele está fazendo. Então aqui ele define o local
e valor de referência para a pressão. E depois resolve o sistema linear para pressão. Então ele pegou e resolveu. Pá. Show. Só que olha só, ele pega e resolve. Resolvido, ele vai ter um novo valor de pressão. Chega e olha só, eu vou imaginar que esse cara daqui, como é que funciona? Ele só vai recalcular o fluxo. Eu tenho que explicar isso aqui, tá? Se essa opção aqui, se for o último passo na correção de não ortogonalidade. Então, o que acontece? Por que essas coisas são feitas? A correção de não ortogonalidade ela tem um efeito muito maior sobre... Na verdade, o efeito é exclusivo para solução de termos de Laplaciano. Então, se você olhar a forma como está feito aqui, o único cara que efetivamente é afetado é esse termo. Então, essa correção de não ortogonalidade é toda feita para tentar corrigir fluxo de efeito Laplaciano, de discretização do Laplaciano. Se você olhar dentro desse laço aqui, da 213 até 194, olha, não tem outro termo que vá precisar ser corrigido a menos esse cara daqui. E ele não tem influência nenhuma sobre o fluxo da variável. Nada. Não tem nada aqui que seja atualizado com fluxo. Então, o que ele faz? A primeira tentativa dele é pegar e fazer as correções de não ortogonalidade para numericamente corrigir o Laplaciano. Veio, tentou uma vez, duas vezes, três vezes. Se na quarta vez for o que lá no FV Solution você tiver definido como os passos de correção de não ortogonalidade, na última vez, na última iteração de correção de não ortogonalidade, o que eu sei? Olha, ou pelo menos espero que eu já tenha corrigido os efeitos de não ortogonalidade sobre esse Laplaciano. Então agora eu vou perder tempo, eu vou gastar processador para calcular o fluxo. Aí eu calculo o fluxo φf. Foi muito. φf. Então, na última etapa eu venho e calculo. Como é que ele vai calcular? O valor de φ vai ser igual a esse φHBY aqui estranho. Vamos lembrar quem é ele? φHBY. Aquele aqui. É uma variável que está avaliada em todas as faces do domínio. E é esse valor aqui. Então eu peguei e utilizei. Repare que ele é todo baseado no quê? Um valor de velocidade lá da minha estimativa inicial. Olha, ele ainda está usando o valor da velocidade daqui de cima. Lá de cima do passo de tempo anterior ou da minha condição inicial. Então, na primeira vez que eu pego e calculo aqui, esse valor aqui ainda é bem vagabundo. E esse cara daqui? O que ele significa? Ele está calculando, aí é a expressão que o OpenFOAM usa, tá? Esse ponto flux aqui, ele pega a equação da pressão, que está aqui, tá? E calcula, no fundo, o fluxo de pressão que vai te dar, né, uma estimativa
do gradiente da pressão. Tá? É a maneira como eles escreveram. Tá? Mas no fundo, o que esse cara daqui representa? Aí vamos lá para cima. Cadê as minhas equações? Aqui. É isso aqui que ele está representando. Tá? Então, eu estou pegando e estou calculando um novo valor de fluxo. Olha o que vai acontecer então. Eu vou escrever um pouquinho aqui. Então, eu vou calcular agora um φ F. Eu vou deixar assim, olha, da próxima iteração, it mais 1, igual ao HP. Eu vou chamar de HF, tá? Para dizer que é o H interpolado na face. Só que ele é da iteração anterior, porque ainda não atualizou a matriz. Menos, e eu vou chamar de fluxo, PQN, flux da iteração atual, corrigido, tá? Eu vou botar assim, corrigido, porque a gente acabou de corrigir ele nessa iteração aqui, tá? No último passo, no último laço de correção, ele vai pegar e vai sair do loop de correção de não ortogonalidade. Aí ele vem para cá agora. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar, depois disso, checar, verificar se existem erros de continuidade. Esses erros eles são apresentados em tela quando você está fazendo a simulação. Então, toda vez que você tem uma solução de acoplamento pressão-velocidade, a continuidade, a checagem, a verificação da continuidade é apresentada. Se esses valores de continuidade estiverem com um erro muito alto, tem algum problema, para de fazer a simulação, porque não vai adiantar. O balanço não está fechando. E aí você tem que verificar a condição de contorno, verificar, enfim, se as coisas estão bem organizadas lá no teu problema. Bem, depois disso, eu vou pegar e vou calcular uma nova velocidade. Então aqui, olha, a gente está usando, é bem parecido com o que está aqui. Deixa eu botar aqui. Só que agora a gente está calculando o UP da próxima iteração. A gente está usando agora o HP da iteração anterior e o fluxo. Aqui agora a gente está calculando no volume de controle, então a gente faz o cálculo com FVC, ou seja, eu pego o valor de pressão e calculo o gradiente, corrigindo a velocidade. Tá? Qualquer problema com as condições de contorno, porque eu tenho que lembrar que eu faço cálculo todo baseado nas faces, aqui em cima, tudo é baseado em face. Na hora que eu venho e faço interpolação para o centro do volume, eu tenho que verificar se as condições de contorno, que também são avaliadas em face, precisam de algum ajuste. Porque pode ter erro na interpolação do centro da face para o centro ou do centro para a face. Então a gente tem uma etapa aqui de correção das condições de contorno. Beleza. E repare que esse HP é vagabundo. Por quê? Porque a gente só viu uma única iteração do acoplamento. Então, o que ele vai fazer agora? Com este novo valor de velocidade, eu vou pegar e vou vir aqui para cima e tento novamente. E tento. Vou chegar aqui agora e vou calcular o AP,
novamente. Tá? E aqui que está o jogo. Na hora que eu pego e calculo o H, o que ele vai fazer? Olha, eu vou calcular o H, mas eu tenho uma correção baseada no novo valor de velocidade e no novo valor da pressão. Ou seja, quando ele calcula isso daqui, ele passa a ter influência, deixa eu ver esse negócio, influência dos novos valores de velocidade e de pressão. A mesma coisa vai acontecer, ou seja, esse cara daqui agora, esse valor, ele é aprimorado. Então ele tem uma correção dentro do laço. A mesma coisa para o φ. O φ também. Aqui, olha, a gente está usando então o valor aprimorado no passo, né, na iteração desse HBYA aqui, e o valor de velocidade e de fluxo também são aprimorados. Então todos os ajustes, correção, tudo isso daqui é baseado com novos valores de pressão e de velocidade. E aí ele repete o processo. Tá? Com esses novos valores, o fluxo aqui agora, ele vai usar o valor da iteração atual, vai obter então uma pressão em it mais 1, né, o próximo valor de pressão. Esse novo valor de pressão vai ser utilizado aqui, com uma pressão corrigida, que vai me obter então um fluxo mais aprimorado ainda, e depois uma velocidade mais aprimorada ainda, e depois eu repito o procedimento. E vou repetindo quantas vezes forem necessárias. Essa daqui que é a ideia do acoplamento. Minha sugestão é que você pare e olhe com calma. Quando eu realmente fui estudar a ideia dos acoplamentos, eu imprimi os códigos para poder fazer as anotações e tudo. Bem, já tem um tempinho isso. E hoje você consegue, né, deixar tudo marcadinho, consegue escrever direitinho no próprio editor de textos, mas é bom que você pare e olhe tudo com calma. Vale a pena você pegar e procurar, por exemplo, na internet, o detalhamento desse DDD Core, o detalhamento do ajuste do fluxo, desse constraint pressure. Dá até para você pegar. Deixa eu ver aqui. Eu não fiz o bear, então eu não vou ter acesso. Mas você pode acessar os códigos para verificar quais são os comentários que tem aqui dentro. O que é esse adjust phi? O que é esse constraint pressure? Então, são coisas... O que é esse constraint HBY aqui? Então, são coisas que você pode pegar. Na verdade, eu te recomendo. Porque você tem que estudar. Tá? Não tem jeito. Só uma historinha. Ontem, eu estava botando minha filha para ninar. Dormia no meu peito. Eu falei, pronto, estou aqui preso 1 hora. E aí eu peguei um livro... sei lá, 1000 páginas de CFD que eu tinha aqui em casa, tá aqui em casa, e eu comecei a folhear. E eu fiquei, caramba, é tanto detalhe, mas tanto detalhe que quando eu era aluno, cara, foi muito tempo perdido lendo tudo aquilo. E eu reconheço, eu não li todo aquele livro. Não tem jeito. Você tem que parar e você tem que estudar. Não é aula que vai te salvar. Então, o conhecimento não vai vir com essa aula. Você tem que parar e ter a curiosidade de ir digging, e investigando todos esses pequenos detalhes que estão aparecendo aqui no código. Tá? Senão, você realmente vai ter ponta solta. Então essa daí é a minha recomendação. Ok. A gente poderia pegar e fazer a simulação, mas vocês já sabem como montar a simulação usando um Ecofon da vida. Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é começar a ir para solvers um pouquinho mais avançados.
Eu nem vou mais fazer cópia do solver, eu não vou mais fazer comentário no solver, porque eu vou pegar diretamente os solvers no OpenFOAM. Então, repare, se você vai seguir agora o mesmo procedimento que eu vou fazer, lembra, o solver é do OpenFOAM, não faça anotações no texto. Então, enfim, é isso, tá? Antes de seguir, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum detalhe aqui dentro desse algoritmo de acoplamento. Todo mundo tranquilo, então? Nada? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eu quero pegar agora e avançar um pouco mais. Eu quero chegar e vamos ver aqui. Eu não tô com... Deixa eu abrir um gerenciador de arquivos. Eu vou lá no OpenFOAM. E no OpenFOAM, em Applications, eu vou em Solvers. Em Solvers, eu vou continuar no incompressível. No incompressível, agora eu quero olhar... a gente viu o ICOFOAM. Eu quero olhar o Pimple. Dentro do PimpleFOAM, repara que eu já tenho muito mais arquivos. As coisas vão começar a ficar separadas. E eu quero ir para esse código aqui. Deixa eu só dar uma olhada no piso. Tá, antes no Pimple eu vou dar uma olhada nesse piso aqui. E é bem rápido. Então deixa eu puxar para cá. Estou no diretório. E abrir. Então eu estou com o piso for. Bem, o que é esse cara daqui? Ele, no fundo, faz a mesma coisa que o ICOFOAM, só que ele inclui os modelos de turbulência, que era o que eu queria realmente chegar. Então ele é um solver transiente, incompressível, turbulento agora. Então o piso, no fundo, ele amplia a capacidade do ICOFOAM, porque você pode resolver laminar ou turbulento, se você quiser. Então tudo aquilo que o ICOFOAM faz, o PisoFOAM faz, usando o algoritmo piso. Então eu estou aqui, divergente da velocidade e a equação completa da quantidade de movimento. Então são essas duas. As incógnitas principais são a velocidade e a pressão. Só que agora eu tenho todo o efeito de turbulência. E o que muda para mim na modelagem de turbulência? Não sei se vocês já foram, já tiveram algum curso aplicado à turbulência, mas a turbulência é baseada numa aliás, pode ser, tá? Se você está usando os modelos médios de Reynolds, ele é calculado, pode ser calculado através de uma promediação, ou seja, uma média das equações originais de transporte. E com isso, surgem novos termos. Esses termos são modelados dentro do termo difusivo da equação de transporte. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver que tem algumas mudanças. Bem, que mudanças são essas? A primeira coisa de mudança que eu tenho no algoritmo é que antes eu tinha o sistema todo ativando a parte de volumes finitos, database de CFD e assim por diante, e o controle do piso. Só que agora eu tenho essas duas bibliotecas, esses dois cabeçalhos aqui, sendo apresentados também. O que ele está me mostrando? Olha, esse cara ele pode ser aplicado para uma única fase. Todo parte de modelos de transporte, viscosidade, por exemplo, funciona para um sistema monofásico. E eu estou ativando os modelos de turbulência também. Então, são as duas características que começam a aparecer. Beleza. Depois disso, não muda nada. Eu passo a ter
a lista de argumentos com algumas anotações, eu tenho esse pós-processamento, eu tenho check, eu tenho que criar o database do tempo, da malha, do controle de convergência. O create fields apareceu aqui, já vou para ele, e os erros de continuidade. Então, daqui para cá não mudou nada. O que muda? O create fields agora vão aparecer novas características, como por exemplo, vai ter ativação de modelo de transporte, vai ter ativação do modelo de turbulência. Então são os detalhes que eu quero mostrar para vocês no piso form. Então vamos dar uma olhadinha lá no Create Fields. Tá aqui. Então o que a gente tem? Tem o Vol Scala Field da pressão, igual a mesma coisa do que a gente viu, da velocidade. A criação do fluxo, tá aqui. A outra coisa é um solver incompressível, então eu tenho uma pressão uma célula de referência e um valor de pressão de referência, exatamente como a gente viu lá no Icofon. Então não mudou nada. A partir daqui as coisas vão mudar. E vocês vão perceber que não é tanta coisa assim. O que ele está fazendo aqui? Ele está ativando o modelo de transporte para um sistema com uma única fase, monofásico. E o que ele faz? Esse cara daqui, a partir da velocidade e de φ, e olha, aqui tem mais coisa do que parece, mas ele vai pegar e vai ativar os modelos de viscosidade. Então, esse solver pode também trabalhar com fluidos não newtonianos, caso você queira. E tudo isso está calculado no modelo de transporte. O OpenFOAM chama assim. São os Transport Models, são os modelos para cálculo de viscosidade. E, a princípio, ele vai calcular uma viscosidade que ele vai usar como referência para a viscosidade do escoamento laminar. Depois disso, ele vai pegar e vai calcular a viscosidade turbulenta também, mas aí é nessa segunda parte aqui. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar um pouquinho mais sobre o entendimento e o encapsulamento. Essa é a parte principal. O encapsulamento sobre o que essas novas linhas vão começar a fazer dentro do OpenFOAM. Se eu faço isso para esse modelo de transporte, vocês vão ver que vou para combustão sinistra com, sei lá, radiação térmica. A metodologia de programação é muito, muito parecida. Então, vamos começar de baixo, né? Eu quero explorar, então, a ideia desse carinha aqui, do modelo de transporte. Depois, a gente olha para esse cara, tá? Que é a ativação da turbulência. Antes de seguir, o que eu quero deixar claro, tá? Porque vocês vão ver que o algoritmo é igual, não vai mudar nada, só a equação que está sendo resolvida que muda. Então, o que eu quero deixar claro é que esses dois mocinhos aqui, um ativa o cálculo de viscosidade e o outro ativa o modelo de turbulência. É isso que eu quero. Vamos voltar para o código para vocês verem como as coisas ficaram organizadas agora. Então aqui eu passei a ativar viscosidade, turbulência, estou validando o modelo de turbulência nessa linha, então aqui é a validação, e depois disso ele entra no laço. Pô, caramba, ficou bem menor, hein? Ficou. Por quê? Porque programou melhor? Não, porque o cara está separando agora aquele bando de equação que vocês viram, aquele código inteiro, ele está dividindo em outros arquivos. Então aqui, olha, nesse ueqn.h tem toda a parte da discretização da velocidade. Aqui, nesse peqn.h,
tem toda a parte da solução do Laplaciano da pressão. Então tudo aquilo foi transportado para outros arquivos. E só isso. Então, minha sugestão, quero entender bem como funciona o algoritmo, vai para o Icofon. Depois que você entendeu como o Icofon funciona, aí você pode ir para os outros solvers. Vai funcionar do mesmo jeito. Por exemplo, aqui olha. Então dentro do algoritmo, eu vou olhar agora o eqn.h. Vou abrir ele. Ele tem... Bem, essa aqui é a capacidade de ter partes móveis, partes rotatórias, o Moving Reference Frame, dentro da tua simulação. Então, por exemplo, pá de misturação, ele está te dando a opção de colocar isso. Bem, aqui eu tenho a definição da equação da velocidade, na verdade é do sistema linear para a velocidade. Repara, vai ser tudo igual, hein? Aqui ele está fazendo a relaxação, aqui ele está ativando termos fonte, lá no Icofon não tinha isso. Ele não tinha termo fonte extra. Então, tem alguns detalhes que vão começar a aparecer. E não tinha feito a relaxação do sistema. E depois disso, se tiver o Momentum Predictor ativo, ele faz uma estimativa um pouquinho melhor aí para a velocidade. Então, tem um paralelo direto. O que eu quero pegar e ressaltar aqui para vocês? Nessa equação, eu tenho o termo de acúmulo, o DTT da velocidade, mais o termo do divergente da velocidade. Tá? Esse φ aqui é o valor de φ estimado. Tudo isso daqui dá para deduzir, mas, enfim, isso daqui é só para vocês terem o efeito de movimentação de domínio. Então dá para deduzir essas coisas todas. E aqui é onde se ativa e insere todo o efeito da turbulência. Lembra que eu comentei aonde a turbulência acaba entrando, né? Onde que ela é modelada? Ela é toda modelada no termo difusivo da equação de transporte. E esse termo agora ele está utilizando um modelo de turbulência e dentro dele ele está acessando com a entrada, né, da velocidade, ele está pegando e está ativando cálculo da viscosidade, cálculo dos efeitos de turbulência, tudo isso está sendo colocado aqui. Então, é aqui que a gente vai ter que explorar para entender, mas o que ele está fazendo e como ele está fazendo. Então, é uma das coisas que eu quero fazer com vocês. Beleza, mas no fundo, isso daqui é o sistema linear da velocidade, da quantidade de movimento. Vamos voltar lá para o piso FOM. Aí estamos aqui, lá no piso FOM, dentro do algoritmo. Show! Então eu tenho a discretização, montagem do sistema linear, e depois eu tenho a solução da pressão. Vamos lá então para o PEQN. E olha só as mesmas etapas que vocês viram. 1 sobre AP, o cálculo do H, correções de fluxo do HP, depois montagem da correção de não ortogonalidade com a montagem da equação da pressão. Igual, na verdade está igualzinho, olha. Igual. Resolveu aí na última iteração, calculei erros da continuidade e atualizei a velocidade. Então, é a mesma estratégia, igualzinho. Não muda nada. Aqui não vai mudar nada, tá igualzinho. Tô vendo se tem alguma coisa que seja diferente. A única coisa que tem diferente é que aqui ele ativa o Moving Reference Frame, que, enfim, é para você poder colocar sistemas com velocidade relativa interna.
é aqui também. Tá? Então tem um Mover Reference Frame. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, tá igual. Tá igual. Então, é assim, tá? O algoritmo vai pegar, vai voltar. Que chato, ele deveria ficar na mesma linha, né? Uma vez tendo feito a solução, tá? Com os laços, o que ele vai fazer? Laminar Transport é a variável que representa o cálculo da viscosidade e a turbulência representa a turbulência. Então, com o novo valor de velocidade e de pressão, ele vai calcular, ele vai corrigir o valor da viscosidade laminar, aqui, nessa linha, e aqui ele vai corrigir qualquer variável e calcular qualquer variável de turbulência que exista no teu problema. Por exemplo, digamos que você selecionou o modelo K-Epsilon. O modelo K-Epsilon ele calcula a energia cinética turbulenta, o K, e o Epsilon, a taxa de dissipação de energia turbulenta. Além disso, ele calcula a viscosidade turbulenta, viscosidade cinemática turbulenta, e tem umas outras variáveis que ele pode calcular ou não, dependendo da estratégia. Mas o grande lance aqui na hora que você ativa o correct da turbulência, ele vai calcular as equações de transporte de turbulência e ele vai calcular também a nova viscosidade turbulenta. Então ele vai fazer todos os cálculos referentes ao modelo de turbulência que sejam necessários. Uma vez tendo feito esses dois carinhas, ele volta aqui para cima e passa para o novo instante de tempo. Apertei errado. Pronto. Ok? E vai fazendo a evolução temporal até chegar no final. Em relação a como isso daqui funciona, dúvidas? Alguma coisa que tenha ficado para trás? Nada? Então tá bom. E aí eu quero voltar então e explorar um pouquinho melhor. Tá lá no Create Fields. Esses moços. O Laminar Transport, que é uma variável do tipo Single Phase Transport Model. É um objeto que encapsula, na verdade, bastante coisa. Tá? Aqui eu consigo acessar o quê? Deixa eu ver. É aqui que ele acha. Ele encapsula, então, detalhes sobre como se calcula a viscosidade laminar. Vamos procurar isso dentro do OpenFOAM. Então, vou pegar agora e vou colocar aqui. Essa área é onde os solvers existem. Só que toda a parte de modelagem de turbulência, de viscosidade, de combustão, de sistemas acústicos, de multifásico, vivem aqui dentro do source. Ali, modelos de combustão, modelos atmosféricos, métodos de volumes finitos, tudo isso vive aqui dentro. E esse cara, eu vou começar a procurar. Na verdade é isso que eu vou fazer. Eu estou vendo que tem modelos aqui atmosféricos, eu não estou tão preocupado com eles. Tem modelo de combustão, também não quero ver isso. Dummy, malha dinâmica, não quero. Modelos de máquinas, não quero. FV, Motion Solver, não quero. Sistemas de Lagrangiano, não quero. Vamos lá para baixo, porque está no T. Transport Models. Dentro do Transport Models, a gente está trabalhando em um sistema incompressível. No incompressível, olha só o que eu tenho. Single Phase Transport Model. E olha, Single Phase Transport Model é justamente essa definição que tem aqui. Legal. Então, vou pegar e vou dar uma olhada nisso. Apertei errado. Tá aqui. Então, esses dois carinhas aqui, eu quero pegar e abrir para eu entender o que vai acontecer agora.
eu abrir no ZED, conceitos mais avançados de C++ vão aparecer. E aí, né, a conta chegou. Vamos lá. A descrição dele é um modelo monofásico, simples, para cálculo de viscosidade. Então, no fundo, esse cara daqui vai querer pegar e calcular a viscosidade. E ele está falando aqui, olha, ele é usado em solvers incompressíveis. Então, repara, se for compressível, será que eu vou usar essa mesma biblioteca? Essa mesma biblioteca? Esse mesmo tipo de modelo? Então, eu tenho que pensar. De solver para solver, as características mudam. E aí eu tenho que calcular de uma maneira diferente. Aí vamos lá. Vamos olhar aqui. E ele tem aqui algumas coisas internas que são ativadas. Tá? Aqui eu tenho a definição dos modelos de viscosidade. E dentro desse cara daqui, ele tem... ele depende desse Transport Model e do I/O Dictionary, que é para leitura de dados. E aí ele tem os dados que são privados. E o que eu quero deixar claro? Quando você pega e define classe, aqui a gente está definindo uma classe. Essa classe é como se eu estivesse definindo um novo tipo de variável, um objeto, que é muito mais amplo do que um double, um int, que são variáveis inteiras e variáveis de ponto flutuante. Então a gente está criando um novo tipo de variável. Por isso que lá no Create Fields eu posso definir esse cara, esse lambda transport, com essa variável aqui. Repare que para criar essa variável a gente usou u e phi como dados de entrada. Aí eu venho aqui e olho a construção do Single Phase Transport Model. Quais são as variáveis que definem o Single Phase Transport Model? Olha, eu não sei ainda por quê. Eu não sei ainda como. Eu só sei que na hora que eu olhei para cá, eu percebi o seguinte: eu preciso de U e eu preciso de phi. Aí eu vou lá no meu solver, no Create Fields. Eu não sei para quê. Eu só sei que para eu conseguir ativar e tentar me entender com a programação, eu coloquei U e coloquei phi. E pronto, que a vida seja feliz. Pegaram a ideia? Então, o que você tem que fazer na ideia da programação? Se eu quero programar um modelo novo, muitas vezes eu não entendi ainda esse modelo, mas eu quero testar, quero verificar. Você tem que olhar aonde os construtores estão sendo definidos. Nesse cara aqui, eu só tenho uma opção de construção, que está aqui, com velocidade e com o campo de phi. E aí, com isso, eu construí essa variável. Beleza. Então, consegui ativar. A partir daqui, eu queria fazer algumas anotações. Por isso que eu sempre gosto de ter os meus códigos. Eu sempre copio tudo para a minha área de usuário. Porque aí eu vou fazendo as anotações e, enfim, aqui eu não vou fazer anotação porque eu estou no código do OpenFOAM. Mas é bom que está gravando, então deixa registrado. Uma outra característica que tem da programação em C++ aqui, repare que é a construção do objeto e eu não tenho muito para onde correr. Usando velocidade e usando o fluxo phi. Só que a partir de agora, eu vou utilizar esse Single Transport Model aqui, Single Phase Transport Model, eu vou chamar assim, apenas como um bode expiatório. Todas as definições vão estar em outro código. Em C++, como eu digo isso?
eu vou dizer que neste código, todas as funções a partir de agora vão ser virtuais. Elas apenas estão declaradas aqui. O seu cálculo mesmo, a sua definição, não são feitas neste código, vão ser feitas em outro local. Por isso, elas são todas virtuais. Todas virtuais. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, olha. Cadê? Aqui, olha, eu tenho uma função que me retorna um vol scala field para .nu em um determinado patch, caso eu queira, e o .correct. Epa, peraí, .correct? Eu já vi isso em algum lugar. Vamos voltar para o código? Aqui, olha. .correct. O que esse cara daqui vai fazer? O .correct, ele vai pegar e vai querer acessar esta função. Só que é uma função que não está definida aqui dentro. Ela vai estar definida em algum outro local, que eu não sei ainda qual é, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tudo isso daqui está dentro do Single Phase Transport Model.h. O ponto C é apenas para fazer algumas definições de como a construção é feita. E aí eu quero mostrar para vocês que o construtor Single Phase Transport Model, entrando U e entrando Phi, o que ele faz? Ele pega e lê um dicionário, um I/O Dictionary, chamado Transport Properties. E dentro dele, ele vai procurar pelo modelo de viscosidade. E aí ele vai definir um modelo de viscosidade interno. Tá? Então, o que ele está me dizendo aqui? Olha, os cálculos mesmo vão ser lidos, na verdade, as opções vão ser lidas no Transport Properties, mas o modelo de viscosidade ele vai ser lido em outro local, nesse tal de Viscosity Model, que deve estar definido, olha, Viscosity Model.h, que está em algum outro local do OpenFOAM, que eu vou buscar com vocês agora. Então, é isso que esse mocinho aqui fez. É avançado. É algo que vocês têm que analisar com calma. Mas não tem jeito. É tempo de tela, tempo de estudo, tempo de parar, olhar, entender como são as conexões no código. Mas faz parte do jogo. Tá? Não é uma aula que vai te salvar sobre o OpenFOAM, não. É ver mesmo como as coisas funcionam. Então tá. Então eu entendi que esse tal de Viscosity Model é onde o Single Phase Transport Model vai funcionar. Vamos olhar, vamos procurar esse tal de Viscosity Model. Então, para procurar, eu vou voltar aqui para o meu gerenciador. Opa, não aqui para cá. E aí eu já vejo, e olha, aqui o Viscosity Model. Está aqui. E dentro dele, eu tenho vários tipos de modelo. E aí eu tenho o modelo Power Law, eu tenho o modelo newtoniano simples, caso você queira calcular por newtoniano, o modelo não newtoniano Hershey-Buckley, tem o Casson, tem o Burt-Carreau, tem a formulação por Arrhenius. Então tem vários modelos que são opções, você pode escolher. Todos eles vão responder a esse cara daqui, o chamado Viscosity Model. Então vou fazer uma aposta agora com vocês. Eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui, olha, que tudo aquilo que é em C++ virtual significa que o cálculo não vai ser feito diretamente, por exemplo, no Single Phase Transport Model.h. Vai ser feito em outro local. Aqui, quando a gente olha para o construtor,
a dica que a gente teve foi, olha, esse cara daqui vai ser calculado através de um Viscosity Model. Só que eu ainda vou chegar e vou dizer o seguinte, olha, não vai ser no Viscosity Model não. Vão ter outras funções virtuais, justamente para você conseguir se entender com aqueles modelos que estão definidos lá. Repare aqui embaixo, na hora que eu faço, olha, o cálculo de nu da viscosidade. Professor, eu não estou pegando. Olha só, vamos para cá. Aqui, olha, nessa função nu, nessa variável nu, como é que ela é feita? Está aqui, olha. Está mostrando aqui. Como o cálculo de nu é feito? Dentro do modelo de viscosidade. E lá dentro, ele vai resgatar uma funçãozinha nu, que vai te obter o valor da viscosidade cinemática. A mesma coisa, olha o correct aqui. De novo, hein? Vou voltar para o ponto H. Voltando para o ponto H, a função correct. Função correct vai pegar, vir aqui no Single Phase Transport Model, e ele vai acessar o modelo de viscosidade. E dentro do modelo de viscosidade ele vai usar um tal de correct. Tá bom, tá bom. Vamos procurar então isso daí lá nos modelos de viscosidade. Então vamos ver aqui. Eu vou pegar agora e vou abrir então os modelos de viscosidade. Beleza. E olha só, o OpenFOAM não tem jeito. Um arquivo que vai abrir o outro, que vai abrir o outro, que vai abrir o outro. Não tem muito para onde correr. A gente aqui está olhando o Viscosity Model.h, que é o que eu queria mesmo. Então, olha, ele está dizendo que isso daqui é um namespace para implementação de vários modelos de viscosidade. Tá bom. Então, aqui dentro, ele vai... o que a gente chama de classe abstrata. Ela é a classe base para outros modelos de viscosidade. E é isso que ele vai calcular, né? A magnitude do simétrico do grade da velocidade. Tá? Que é válido para sistemas incompressíveis. Aí ele tem aqui, né, as chamadas dele para poder ativar tudo aquilo que tem aqui dentro. E aqui está a classe do Viscosity Model. Na classe do Viscosity Model, claro, ele vai precisar de um vetor velocidade e um φ, um fluxo. E aqui, olha, vamos procurar aonde estão os construtores. Aqui, olha. Aí ele vai pegar e vai construir através dos componentes. Então ele tem um nome a buscar, um dicionário que ele vai buscar, um vetor velocidade e um fluxo φ. Vamos dar uma olhada. Tá ficando complexo isso. Opa, cadê o Single Phase Transport? Ah, ele fechou? Cadê? Ah, tá aqui. Ele vem aqui. Aliás, eu quero o ponto C. Tá lá do outro lado. Vou pegar e vou criar um novo modelo de viscosidade. Perfeito. E o que eu preciso? Um nome. Um modelo, que no final das contas ele está colocando aqui essa própria classe, o Single Phase Transport Model, depois a velocidade, depois o fluxo.
Então, na hora de construir, é isso que ele está fazendo. Tá, vamos lá. Aqui, que eu quero chegar na viscosidade. Está aqui, olha, mais uma virtual. Está aqui, mais uma virtual. E nesse cálculo aqui, ele ainda vai pegar e vai fazer a busca pelo modelo de viscosidade que você quer. Por exemplo, ele vai vir, vamos voltar para cá, e vai fazer uma busca entre essas opções que estão aqui. Eu vou pegar qualquer um deles. Vamos pegar o Hesher-Buckley. Dentro do modelo de Hesher-Buckley, vocês vão ver que estas funções vão existir também. Então aqui, esse aqui é o ponto, eu quero o ponto H. O ponto H, então esse daqui é o modelo de viscosidade não newtoniano do Hesher-Buckley. Esses aqui são os parâmetros que ele tem. Ele tem dentro o cálculo da viscosidade, então ele está guardando o valor da viscosidade. Essa daqui é a função que calcula a viscosidade cinemática. E essa daqui é a construção. Repara que a construção ela é igualzinho ao modelo de viscosidade, porque ele tem que ser compatível. E aqui a gente está em C++ avançado, gente. É pesado você conseguir, sem ter um bom conhecimento de C++, realmente acompanhar tudo com a rapidez que eu estou apresentando, mas eu tenho uma aula para dar, né? Então, esses detalhes eles são melhor esclarecidos quando você estuda C++ em mais detalhes. E aqui eu tenho a viscosidade e eu tenho a correção, toda baseada no cálculo, nesse calcinu aqui. Vamos procurar esse cara dentro do Hesher-Buckley.c. Então aqui dentro eu tenho a função calcinu, que efetivamente pega e faz o cálculo todo do Hesher-Buckley. Está aqui. Então aqui dentro tem o cálculo do Hesher-Buckley. O que ele está fazendo, né? Aí eu não sei se vocês lembram de cabeça o Hesher-Buckley. Ele faz uma ponderação com viscosidades limites, e aí ele tem um coeficiente, né, que é esse K aqui, uma tensão mínima, mais o coeficiente multiplicado pelo strain rate, né, pela taxa de cessareamento elevado a um exponencial. Então tem esses pequenos detalhes esse detalhamento de como o modelo em si é calculado, mas ele está sendo calculado aqui. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar olha o caminho todo que foi necessário. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não, só como ele calcula. Mas olha o caminho todo que foi percorrido até você efetivamente conseguir descobrir aonde essa desgraça é calculada. É aqui. Então, quero pegar e implementar um novo modelo. Tudo bem. O que você pode fazer? Você pode pegar e copiar toda a biblioteca, e aí repara, dá para fazer de uma maneira diferente. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de criar as bibliotecas completas, porque aí eu posso fazer as minhas anotações, eu posso estudar, eu posso mexer. Então você tem que copiar todo o Single Transport Model. Tá? É como eu faço. E eu compilo todo o Single Transport Model como, sei lá, mais Single Transport Model. E aí eu passo a fazer as pequenas modificações internas. Então, é a maneira que eu prefiro mesmo. E o caminho, ele é longo, até você conseguir realmente chegar aonde as coisas são calculadas. Tudo isso, aí vamos lá. Aqui eu tenho calcinu.
Vamos fazer o caminho inverso agora, hein? Calc nu. Por quê? Porque aqui, quando eu peço o correct, eu estou armazenando uma variável nu dentro desse calc nu. Beleza. Agora vamos pegar e vamos no viscosity model. No viscosity model, correct. O correct, então, ele é feito, não aqui, vamos procurar dentro do ponto C. Dentro do arquivo .c, vamos procurar o correct. Não tem aqui? Deve estar aqui no new. Ou ele deu um pulo direto? Ah, tá em algum lugar. Viscosity model. .h. Será que ele vem direto? Pode ser que ele venha direto. Então, correct. Eu tenho um novo valor da viscosidade, que é armazenado nessa classe. Essa classe, isso, armazena aqui o dado da viscosidade. Isso, e calcula ele. Aí vem no modelo de viscosidade o correct, que deve vir direto então. Cadê? O single transport model tá onde? Ah, tá aqui. Para cá. Correct. Que, por sua vez, está implementado no ponto C. Olha só que zoação. Ponto C. Cadê? Ali. Que pega e vai lá na função e aciona o correct deles lá. Que depois usa aqui. Então, olha só o caminho. Esse cara... queria fazer algumas anotações. Esse cara, ele vem e ativa o Single Transport Model, que, por sua vez, é baseado em um modelo de viscosidade. Está aqui, um Viscosity Model, que, por sua vez, é dependente, o Viscosity Model é dependente dos modelos individuais, Hershey-Buckley e assim por diante. E dentro do modelo Hershey-Buckley é onde você pega e faz o cálculo efetivo da tua variável. Enfim, é tudo isso mesmo. Vai piorar, porque a gente vai falar sobre turbulência agora. Então é assim que esse cara daqui se organiza. E aqui, vou voltar para cá. Essa daqui são as opções de modelo que tem disponível dentro do OpenFOAM para fluidos não newtonianos. É complexo, é pesado, mas deixa eu ver aqui um negocinho. Incompressível, single phase. Tá. Mas é assim que o OpenFOAM organiza e implementa as coisas para que você possa, em tempo de execução, fazer a seleção do teu modelo. Então, tem vantagens intrínsecas aqui. E não tem jeito, C++ na veia. C++ realmente na veia. Algum ponto que vocês queiram rever, que eu passe novamente desse caminho do Laminar Transport até o final? Tá? Então tá bom. Vamos falar um pouco agora sobre turbulência. A turbulência vai seguir um caminho muito parecido. Ela é um pouco mais complicada porque ela tem mais divisões entre o incompressível, compressível, multifásico. Então, a lógica é a mesma. Então, eu quero saber onde está esse maldito modelo de turbulência. Aqui a gente está ativando essa variável turbulência
com este tipo, né, um ponteiro automático para um modelo de turbulência do sistema incompressível. E deixa eu fechar esses carinhas de modelo de transporte para a gente conseguir ter mais espaço aqui dentro. Fecha, fecha, fecha. Isso. Vamos olhar então agora aonde que isso daí é obtido. E aí eu olho aqui aliás, aqui. Olha só como tem no Transport Model, isso daqui é só o incompressível. Eu tenho os modelos para sistemas compressíveis, tem todo motivo para ter isso. Bifásico, as propriedades no bifásico, como por exemplo, aqui vou apostar, não lembro de cabeça não, mas deve ser cálculo de tensão superficial, alguma coisa assim. Aqui tem um ângulo de contato, deve ser isso. Propriedades na interface, ali, modelo de tensão superficial. Vamos lá para Turbulence Models. Tá, aqui. Turbulence Models. E dentro do Turbulence Models, tem o modelo que, na verdade, rege todo mundo, diferentes metodologias de turbulência, né? Tem modelagem baseada em Range, que é o Reynolds Stress, tem modelagem LES, tem modelagem DES, então tem vários tipos de modelagem que tem aqui, né? Só que dentro desse cara, quem rege ele é o tipo incompressível. Tá? E dentro da modelagem compressível, a gente tem são os arquivos, tá? Eu não vou passear pelos arquivos porque a gente já está começando a avançar na hora. O que vocês vão ver dentro dos arquivos? É um passo a passo muito semelhante à ideia das funções virtuais, até você encontrar aonde efetivamente estão os seus modelos. Então, eu vou fazer o caminho contrário. Eu quero pegar e olhar quais são os modelos, e dentro dos modelos, deixa eu ver se aqui eu tenho outros, não. Aqui, o RAS, então eu tenho esses carinhas aqui, que são modelos exclusivos para o sistema incompressível, onde você tem esse Cubic KY, Lambro KY, tem esse QZ também. Então são alguns dos modelos que estão aqui dentro. Só que você tem também a opção de pegar os modelos gerais. Então você também pode pegar alguns dos que estão aqui. Deixa eu pegar aqui o RAS. Aqui, ó. Aqui são os modelos básicos. Então eles são os geralzões de todo modelo de turbulência, vai conseguir pegar, claro, do tipo RAS. E o KY está aqui dentro. Então eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou olhar aqui KY, Kômega, Kômega SST, todos eles são regidos pelos modelos do tipo RAS, que são os Reynolds Stress, Reynolds Average, modelo médio de Reynolds. Vamos abrir esse carinha daqui. Então tá aqui. O KY, modelo padrão KY para incompressível e compressível. Então esse cara daqui por isso que ele não está, e aí de novo, deixa eu voltar aqui. Ele tem alguns modelos que não estão definidos exclusivamente dentro da linha do incompressível, porque são os modelos genéricos, tá? E o KY entra no modelo genérico, serve para incompressível, compressível. Aqui são os modelos exclusivos para escoamento compressível. O genericão está aqui, tipo RAS. Isso, a gente está lá no KY. Então, aqui tem toda a definição, as referências. Ele tem, eu nem sabia que tinha, uma teoria de distorção rápida. Não sabia que tinha esse bagulho, não. Foi desenvolvido pelo professor Spalding em 1972.
74 ele aprimorou um pouquinho, e tem essa teoria que está apresentada nesse artigo aqui. Os modelos, o modelo ele é todo baseado em alguns coeficientes. Esses coeficientes podem ser padrão ou não. Lá na tua simulação você pode definir, pode ter valores diferentes, basta você pegar e ativar que quer trocar os modelos do K-Epsilon. Esses aqui são os valores padrão. Esses valores vão aparecer ao longo do código, vocês vão ver. Bem, então ele é um modelo média de Reynolds Average, e aqui dentro ele define os coeficientes, as variáveis dos coeficientes, os campos, o modelo o campo da energia cinética turbulenta, da taxa de dissipação de energia turbulenta, e aqui, olha só, tudo função virtual, aonde eu corrijo a viscosidade turbulenta. Deixa eu ver algumas coisinhas a mais. Cadê? Deve ter um correct em algum lugar. Ah, aqui, ó. Olha só. d epsilon efetivo. É onde ele está pegando e está calculando uma parcela. Ó, a viscosidade, aqui ele está pegando, é um modelo de transporte, a viscosidade laminar. E ele está fazendo a soma com a viscosidade turbulenta dividido pela variável de regularização, né, de flutuação, o sigma epsilon. Então isso daqui é como se fosse a difusividade efetiva considerando só apenas o epsilon. Tá aqui, tá escrito aqui em cima. Então é isso mesmo. Deixa eu ver, posso pegar o K, posso pegar o epsilon. O correct, achei. Tá aqui. Então aqui é o correct, que é ativado lá no pisoform.c. Ok, onde está a equação em si? Vamos procurar no arquivo.c. Então a gente tem, calculando a viscosidade cinemática turbulenta, que é o coeficiente C vezes o quadrado de K ao quadrado dividido por epsilon. Turbulência, né? Na teoria de turbulência a gente vê isso daqui. Corrige as condições de contorno desse mocinho, e eu tenho... Ai, coisinha chata isso. E eu tenho a correção, né? Se tiver algum termo fonte. Tá, o termo fonte de K tá aqui. O termo fonte de epsilon, vamos procurar. Cadê o correct? Aqui ele está definindo as variáveis, ó. O CMU, C1, C2, aquelas constantes que eu apresentei para vocês. C3, sigma K. Não, eu quero o correct, onde ele calcula um modelo de turbulência. Cadê? Aqui tá aqui. Aqui é o correct? Deixa eu ver. Tá aqui. Correct. E dentro do correct, ele vai pegar e vai fazer alguns cálculos aqui, mas eu quero ver onde está a equação de transporte. Está aqui. Ela é maior do que normalmente vocês veem, porque ela é geral, tá? Então ela é compressível também. Ela, se não me engano, ela tem até possibilidade de ser bifásica. Porque eu estou vendo que tem um alfa ali, então provável, não tenho certeza não. Mas essa daqui é a equação de epsilon, vai seguir o mesmo caminho. DDT, o divergente laplaciano, todo o restante aqui é tratamento de termo-fonte. Você pode colocar alguns termos fontes extras. Minha sugestão, pega a equação de epsilon padrão, aquela que você conhece, aquela que está no livro de turbulência, e coloca lado a lado para você verificar se faz sentido ou não. Então essa daqui é a de epsilon. De novo, mesma coisa. Ele vai pegar, vai fazer relaxação, constraints,
vai fazer qualquer manipulação de condição de contorno, e aqui ele resolveu o epsilon. Depois é de cá. Aqui está a equação. E a mesma metodologia. Relaxação, constrain, resolve. E as correções que precisam. E depois ele vai ativar a função interna, que é a correção desse nut. Vamos ver onde está a correção do nut. Correct nut. Command F, correct N. Está aqui. Então, a função virtual. Deixa eu ver se só tem uma ocorrência, então ela deve estar aparecendo aqui no C. Vamos ver se está. Correct nut. Está aqui. Correct nut. E aí ele vai pegar e vai atualizar o valor da viscosidade turbulenta. Era aquela que a gente estava. As condições de contorno, caso seja necessário. E, enfim, está fazendo as correções, atualizando o valor da viscosidade turbulenta. Então, o caminho sempre vai ser esse correct, está lá embaixo, a última coisa. Esse correct que está aqui, dentro do OpenFOAM, ele percorre um longo caminho até chegar a essa definição. A partir do local onde o modelo se encontra, na verdade o solver se encontra, ele passa por várias definições de códigos intermediários até chegar ao modelo que você quer. E por que eu estou falando isso? Porque eu poderia pegar agora, fechar o piso, voltar para cá, para os applications, e agora que você tem noção sobre isso, você consegue pegar e olhar, por exemplo, um não-Newtonian icofoam. Você sabe que os modelos vão passar por bibliotecas intermediárias. O principal é o heat transfer. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos abrir aqui o Buoyant Pimple Foam. Deixa eu copiar ele para cá e abrir um Z. Então, Z aqui. Buoyant Pimple Foam. Para que ele serve? O que ele é? Esse daqui é um código transiente, escoamento turbulento, de fluido compressível para ventilação e troca de calor, com efeito de empuxo. Ou seja, efeito de convecção natural está incluído aqui. E ele tem várias opções mais avançadas, como malha móvel e mudança topológica. Tá? Você pode mudar a forma da tua geometria ao longo do caminho. O que vai acontecer? Eu dei um salto enorme. A gente primeiro viu o Scalar Transport Foam, depois a gente viu o icofoam, a gente viu o pisofoam. No pisofoam vocês já tiveram uma certa dificuldade, imagino eu, que aí do outro lado da tela você já deve estar com lágrimas nos olhos. Mas agora o salto é enorme, porque o OpenFOAM ele começa a ativar várias opções para tentar generalizar o código. Eu particularmente não sou tão favorável a esse tipo de coisa. Eu prefiro ter solvers menores com uma dedicação um pouquinho menor, uma faixa de aplicação um pouco menor, mas ter mais opções de solvers. Porque aí você não precisa ficar ativando tanta opção em si. Mas enfim, se está sendo ativado isso, olha só a quantidade de bibliotecas que são ativadas. E aqui eu já começo a perceber que, olha, esse cara, quando aparece esse rho-termo, é porque tem troca de calor e ele é compressível. Turbulento, com troca de calor, modelos de turbulência com efeito térmico. Radiação,
Putz, tem radiação. Você pode ativar a radiação aqui. O modelo, o acoplamento é o acoplamento Pimple. Aqui não muda tanto assim, dentro do solver, mas create fields e a turbulência ela é validada no início, assim como a gente viu antes, e as coisas começam a ficar estranhas. Começa a aparecer coisas estranhas ao longo do caminho, como esse LTS, que é uma metodologia diferente para você fazer a tua evolução temporal. Começa a ficar estranho. Então, o que eu sugiro? Nunca vá faça uma mudança muito radical entre um solver e outro. Vai com calma para você conseguir pegar e entender o que está acontecendo. Aonde efetivamente as coisas são realizadas. Aqui, o EQN representando a quantidade de movimento, eu vou abrir e vocês vão conseguir identificar, já vi isso antes. Esse EQN aqui é onde ele calcula a energia, a temperatura, e depois o PEQN. Daqui para cá, vocês sabem o que está acontecendo. Então, vocês sabem analisar. Então, eu vou pegar aqui só para ver o EQN. Olha, a mesma coisa. O EQN, eu tenho aqui a matriz, o Momentum Predictor, onde ele tem aqui. E aqui ele tem também um cálculo de K, que ele vai usar aqui no cálculo da energia. Esse K aqui é meio do quadrado da velocidade. Isso daqui é energia cinética. Porque quando ele vem calcular a energia, ele faz o cálculo da energia com base na entalpia mais a energia cinética. Então é energia total, não é equação de calor. A equação de calor já está um monstrinho. Aí você já tem que começar a se preocupar. Caramba, mas que é isso? O que está acontecendo? A radiação como possibilidade aqui dentro. Você já viu o que é o ponto solve e os corrects que vão começar a aparecer. Esse termo aqui, e eu sei que esse radiation correct aqui, ele está dentro, né, de um longo caminho de bibliotecas de código até eu chegar nele. E o PEQN, muito parecido com o que a gente viu. Aqui, olha, 1 sobre a P, o cálculo do H, o cálculo do φH. Cadê? Vai ter que aparecer aqui um Laplaciano da pressão em algum lugar. Cadê? Ele calcula diferente. Tá aqui, o Laplaciano da pressão tá aqui. Tá? Mas ele bota umas variáveis extras no meio do caminho. Tá? Mas tá aqui. No final das contas está aqui. Tá? Então a equação é essa. Por que é compressível? O algoritmo muda. Esse daqui é o Boyan, é o completamente compressível. Eu acho que eu fui um pouco exagerado. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos no Boyan-Boussinesq. Boyan-Boussinesq. Só que eu quero Pimple. Mas por que não está completando? Que coisa. Pimple. Ué. Boa. Cadê? Boyan-Boussinesq. Pimple. Sim. Por isso que não estava completando. Porque o problema estava entre a cadeira e o teclado. E Zed aqui dentro. Pronto. Vamos abrir esse cara. Ele é incompressível. Aí você vai conseguir se entender melhor. Olha só como já tem bem menos bibliotecas ativas aqui. Escoamento transiente, Boyan, efeito de empuxo, turbulento, incompressível. Beleza.
Então ele tem essas coisinhas estranhas aqui. Tá? Isso aqui é para malha móvel. A gente não vai usar isso. Aí ele tem o EQN. No incompressível, o efeito da energia cinética na energia é irrelevante, portanto eu tenho aqui apenas a equação para a temperatura. E depois o PEQN. Olha aqui de novo, olha. Se eu quiser botar não newtoniano, ponto correct, turbulência, correct. Então está aqui. O EQN. Igualzinho que vocês já viram. Está aqui. Depois o momentum predictor. TEQN. Essa daqui é a equação da temperatura. Temperatura ao longo do tempo. Advecção. Laplaciano. Efeito de radiação, caso você queira. E termos fontes de temperatura. E ele pega. Cadê? Aqui. Aqui ele resolve a equação para a temperatura. Equação de calor, né? E depois pressão. A equação da pressão segue o mesmo algoritmo. É incompressível, então ele é muito, muito, muito parecido com o que vocês já viram. Laplaciano da pressão, está aqui. Está aqui. Correção para o fluxo, φ. A velocidade está aqui. Está aqui. Está todo mundo aqui. Cálculo da pressão. Essa aqui é a pressão. Como é incompressível, né? Ela tem ainda o efeito da gravidade. Tem efeito de empuxo. Se tem efeito de empuxo, tem o efeito da gravidade. Então, ainda tem isso dentro do... Esse GH aqui é a gravidade. Lá no Create Fields ele vai aparecer. Você está criando um vetor de gravidade. Mas não tem jeito. Tá? Eu tive que parar e olhar todos esses códigos. Eu fiz anotação em todos os códigos. Então, essa é a tarefa. Essa é a tarefa que tem que ser feita para você conseguir entender bem como os algoritmos são feitos. Qual é o grande lance aqui? O código está aqui. Você consegue ter a percepção do que está acontecendo e como está acontecendo. Então, é uma das melhores opções que você tem para conseguir estudar CFD. Porque é olhar, ver, tentar se entender. Claro, não dê um passo maior que a perna, vai de pouquinho em pouquinho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a fazer montar um direcionamento de estudo pedindo exercícios. Já estou na metade. Eu vou tentar soltar isso ainda hoje para vocês. E isso fica sendo o trabalho final para a disciplina. Tá bom? Dúvidas, comentários, alguma coisa que vocês queiram ver daqui? Nada? Lágrimas nos olhos? Eu imagino que sim. É pesado. O OpenFOAM ele é exigente, em especial se você não tem conhecimento de C++. E conhecimento de C++ é baseado em prática. E o OpenFOAM, eu sugiro fortemente, mas fortemente, começa com um Laplaciano, transforma ele num escalar, depois pega, já estou dando alguns spoilers aí sobre o que eu vou querer. O incompressível, depois pega esse cara daqui e coloca uma equação passiva aqui dentro, uma equação passiva que afeta o escoamento, vai de pouco em pouco, para você conseguir realmente ter a noção de como a programação em C++ está se organizando aqui. Tá? Show, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Não tendo nenhuma dúvida, eu vou pegar e vou interromper aqui então a gravação.